Já aqui, só me dá o ok se estão vendo. Faz um favor, Denis. Tranquilo, dá para ver, ouvir bem e gravando, Então, tá. né? Então, pessoal, boa noite. Vou me apresentar. Eu sou a Mayara Zanotto, eu sou engenheira civil, me formei na FURB em Blumenau. Eu tenho um MBA em Gestão de Obra, Qualidade e Desempenho da Construção Civil pelo IPOG de Florianópolis e curso atualmente Engenharia de Segurança do Trabalho. E eu tenho a minha empresa, que é a MZTT Engenharia e Projetos. Eu trabalho um pouco com projetos em gerais, principalmente preventivo, e trabalho com execuções também. Até mês passado, eu finalizei agora a obra ali pela Invest Construtora, né? Eu era terceira ali, né? Trabalhando com eles, e a gente finalizou o Greenville Residência. E agora estou dando um pouco mais de foco na minha empresa. Então, eu vou começar a apresentação. Denis, se eu, por um acaso, extrapolar alguma coisa de tempo, vocês me avisem, gente, que tem bastante assunto, bastante coisas para a gente conversar. E vocês vão me dando um toque, qualquer coisa, tá? Mayara, vai tocando ficha aí, a gente vai, eu e a Josi aqui vamos cuidando aqui, pode deixar. Beleza, e se tiverem alguma dúvida, pessoal, eu não enxergo, né? Não enxergo ali nas perguntas nem nada, mas se quiserem deixar no final ou mandando ali, depois a gente responde, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu sempre gosto de começar ali minhas apresentações, então trazendo algumas coisas que aconteceram, né? Então, aqui a primeira que a gente tem é a Catedral de Notre Dame no ano passado, em 2019, né? É um monumento histórico que acabou pegando fogo e se perdendo um monumento tão importante, né, para o país lá e acabou incendiando. A gente tem outro aqui que seria a Isqueria 4x4, que também aconteceu um incêndio e teve 3 vítimas. Foram 3 bombeiros que acabaram inalando a fumaça e vieram a óbito. Então, quando a gente começa... Oi? Você colocou alguma apresentação na tela? Arrumei. Não tá aparecendo? A apresentação não, Mayara. Não, nós eu estamos achei que vendo vocês você. estavam... é por isso que eu perguntei se vocês estavam vendo. Não vendo você. Obrigada! Não, e eu ainda perguntei, Denis, você tá vendo? Tô, pode mandar, galera. Veja se aparece. Não veio ainda. Peraí. Ainda bem que a Josi perguntou. Eu bem feliz aqui falando com vocês. Não, eu achei... Depois tu edita, Josi. Make off. Veja aí, acho que agora vai aparecer. Aí. Agora deu certo, Mayara. Agora muito obrigada. deu certo. Então, eu vou passar uns slides, tá, pessoal? Então, a minha apresentação aqui sobre a catedral, tá? A Isqueria 4x4, que teve 3 óbitos por causa de inalar em fumaça. Então, como eu estava falando ali, é muito importante o projeto preventivo para isso, para que não ocorra esses problemas, é uma prevenção mesmo. E em Santiago, no Chile, que aconteceu a morte de 6 brasileiros, inclusive eles eram de Santa Catarina. Eu trago essa notícia, assim, porque a gente às vezes pensa, porque nunca vai acontecer com a gente, para que preventivo de incêndio, para que esses cuidados? E essa notícia, assim, abalou bastante, porque inclusive uma das pessoas que chegaram a falecer, eu conhecia. Ela estudou comigo, né, ela fez faculdade comigo, e quando eu vi a notícia foi bem triste. Então, teve um vazamento de gás dentro do apartamento e eles inalaram. Como o gás ele não tem cheiro, acabaram passando mal e entraram em óbito as 6 pessoas. Então, por isso que eu gosto de trazer sempre no início da apresentação um pouco disso, para vocês entenderem também a importância, que a gente não está falando de um projeto que é um projeto que salva vidas. Então, o que ela é a prevenção? É um conjunto de medidas destinadas a evitar o surgimento de um incêndio e dificultar a sua propagação e facilitar a extinção. Então, como o nome dele já fala, prevenção é um primeiro momento para você conseguir
ter algum sistema que faça que ele não se propague até a chegada dos bombeiros para poder conter. E as legislações que a gente utiliza para poder apresentar, para poder fazer esses projetos, é a Instrução Normativa do Corpo de Bombeiro, que elas são baseadas na ABNT, as leis complementares municipais, estaduais e federais. Então, a gente vai começar aqui falando um pouco das instruções normativas. São 35 instruções normativas do Corpo de Bombeiro. E então eu vou falar assim, gente, é bastante coisa, então eu tentei reduzir assim ao máximo para a gente conseguir aí em 40 minutos, 30 minutos apresentar. Então eu não vou conseguir falar de todos os sistemas. Eu vou falar para vocês das principais mudanças. A gente teve uma atualização agora, início do ano, então algumas coisas saíram fora, algumas coisas aumentaram. Eu andei lendo assim a norma as primeiras vezes, foi bem mais complicado, porque, por exemplo, a parte 1, onde fala de toda a atividade técnica, ela ficou uma IN muito grande, só que ela ficou uma IN que a gente consegue entender, e ela não ficou tão restrita, que antes eu tive alguns problemas com alguns projetos que eu apresentei, porque a gente, quando fala de local de reunião de público, a gente tem várias, desde igreja, reunião de público, uma boate. Então, como são várias, e são edificações totalmente diferentes. Então, a gente vai ver agora que as INs, elas trouxeram isso uma classificação bem maior dentro da norma. Então, eu vou estar falando ali para vocês um pouco da IN1, a IN2 e a IN3, e da IN9 e IN10, o que saiu e o que foi alterado nessa norma. Então, vamos começar com a IN01, que é a parte 1, que fala de processos gerais de segurança contra incêndio e pânico. Ela começou a entrar em vigor esse ano, no dia 17/2/2020. Então, onde que a gente aplica a IN01? A gente vai aplicar nas edificações novas ou em atualizações de sistemas de segurança em PPCI e RPCI. Então, aqui a gente já começa com um pouco de diferente que a norma traz. Antes, a gente falava a todo momento em projeto preventivo contra incêndio. E agora a gente entrou um relatório de preventivo contra incêndio. Eu vou explicar ali para frente o que é. Antes, a gente apresentava para todas as edificações os projetos. E agora tem edificação que não é necessário mais apresentação de projeto. Mas ainda há necessidade de um profissional técnico responsável para poder fazer. Então, quando eu tenho uma construção nova, mudança de ocupação de uso, por exemplo, é um comércio, passou a ser uma indústria, quando tem reforma com alteração de área, realização de evento ou regularização dos imóveis, é obrigado a apresentar um projeto ou um relatório. Tem que ser feito a atualização. E quando eu não preciso apresentar, quando ela é isenta, é nas residências privativas unifamiliares ou as casas geminadas também, e as atividades de atividades econômicas de baixo risco. O que são as atividades econômicas de baixo risco? Então, são aquelas empresas menores que ou elas estão locadas em residências, que não têm área edificada, que são transitórias, então os carrinhos de lanche, circos, e até as atividades comerciais e industriais que são desenvolvidas em edificações residenciais com até 200 metros quadrados e, no máximo, um empregado. E a parte de agricultura familiar também. Então, essas, elas não são vistoriadas pelo bombeiro. Uma coisa, assim, que mudou esse ano também, e eu tenho visto que vai ajudar muito, né, já está ajudando, tirar toda aquela parte burocrática de ter que ir lá no corpo de bombeiro, fazer tudo. Então, agora a gente toda a tramitação dos projetos é de forma digital. Então, como que funciona? O profissional técnico tem que ter assinatura, eu mantive ali a assinatura digital para vocês, essa é a minha. Então, o proprietário não precisa mais assinar o projeto para você dar entrada. Tu assina digitalmente e envia de formato digital em PDF para os bombeiros. E a tramitação é feita toda no site dos bombeiros, que é o sistema ESCI. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, a gente entra no site dos bombeiros aqui e vai aparecer essa tarja aqui, ó, faça sua regularização online.
Então, você clica lá no site, clica nessa parte aqui, e ele vai abrir essa primeira página. Nessa primeira página, se for o primeiro acesso, tu tem que clicar ali em primeiro acesso, e ali é onde vocês vão fazer todo o cadastro. Caso não, vocês já fizeram o cadastro, você só entra com CPF e a senha, que é o meu caso já. Então, eu já vou ali, digito meu CPF e a minha senha, e abre essa segunda aqui, que é a área do cliente. Aqui eu consigo fazer todas as solicitações. Então, se eu quero analisar um projeto preventivo contra incêndio, se eu quero uma regularização ou uma regularização simples, então a gente vai ver agora na CN que isso além do PPCI, tem o RPCI e o RPCI simples. Solicitação de habite, então aqui as minhas edificações, fica tudo agora online. Então, a gente não tem mais que ir lá no Corpo de Bombeiro, imprimir várias pranchas, isso vai facilitar bastante também. Então, aqui eu vou iniciar pelo projeto preventivo contra incêndio. Então, quando a gente vai apresentar um PPCI? Agora a gente vai apresentar quando tiver só as edificações de alta complexidade. Anteriormente, acima de 200 metros quadrados, era obrigatório apresentar. Agora, não. Então, o que é as nossas edificações de alta complexidade? São aquelas que têm a área construída maior de 750 metros quadrados, acima de 4 pavimentos, que esteja comércio ou depósito acima de 250 litros de líquido inflamável em área interna, acima de 20 metros cúbicos de líquido inflamável combustível em área externa, com uso e armazenamento acima de 190 kg de GLP, com lotação máxima acima de 100 pessoas quando as ocupações forem de clubes sociais, diversões e boates, com lotação máxima acima de 200 pessoas para as demais ocupações de reunião de público, ou se exercer a fabricação em comércio ou depósito de pólvora, explosivo, que são materiais com grandes explosões, né? Um calor... Então, o que acontece, pessoal? Se um desses itens tiverem na edificação, a gente é obrigado a apresentar o projeto. E baixa complexidade é o contrário disso, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente. Então, o que deve conter nas pranchas para apresentação do projeto? Aqui eu trouxe para vocês, para a gente não ficar com muitas escritas, né? Eu trouxe aqui um projeto preventivo de uma ampliação de uma revenda de GLP e conveniência. Então, a gente vai apresentar sempre uma planta de situação e localização. Nessa planta tem que estar cotado sempre até as divisas. Tem que estar escrito as edificações que fazem limites com o terreno, né? E nós, por exemplo, como é uma revenda de GLP aqui, a gente teve que arrumar, ele tá pequeno, vocês não vão enxergar, mas aqui tá escrito a altura do muro, do que foi construído o muro, por causa da carga de incêndio, a gente tem que fazer isso já no planta de situação e localização. E aqui ele vai ter, por exemplo, essa parte já era existente, essa parte era existente. Então, as duas partes ampliadas é essa e essa daqui dentro dessa revenda de gás. E depois a gente vai apresentar o projeto. Na planta baixa, eu trouxe aqui para vocês a parte da conveniência, onde ele vai conter os meus sistemas. Nesse caso, eu só tenho o extintor aqui, porque como ele é menor que 200 metros quadrados, a gente vai ver mais à frente também que não há necessidade de ter sinalização e nem iluminação de emergência. Tem que estar cotado todas as saídas, principalmente, assim, ó, eu prefiro, nos meus projetos, eu sempre coto eles, porque às vezes o pessoal arruma só o tamanho da porta, e nem sempre o tamanho da porta é o tamanho da abertura. Para o bombeiro, é válido o tamanho da abertura da passagem que tem essa porta. Então, por isso que eu coto todos. Por exemplo, nesse caso, ele faz uso de gás, então aqui atrás tem um abrigo, como ele é um P13, apenas para cozinha para funcionários. Então, aqui ele tem o registro, a tubulação e o abrigo. Então, já vem escrito aqui que tem regulador de pressão adequado, os registros de corte que são necessários ter. Tem que ter os níveis das plantas. A gente apresenta também sempre os cortes com as alturas, porque as alturas influenciam, mas a gente também vai mostrar a altura da edificação, porque na norma, dependendo da altura, também vai precisar mais sistemas ou não. O memorial descritivo do projeto, detalhamentos, aqui como a gente só tem o extintor, eu trouxe o detalhe do extintor e o detalhe das escadas, com corrimão. Uma tabela do quadro de áreas, então a área construída era de 36 e a área construída era de 48, então a gente vai estar regularizando esses 48 metros quadrados. E aqui é a planta da plataforma.
Então, como ela é uma revenda de GLP, a gente teve que fazer, dividir por setores, porque dentro de cada setor só pode ter uma quantidade X de botijões, por causa da quantidade. Então, por exemplo, nessa revenda, a gente está mais ou menos com 1.400 botijões trabalhando. Então, por isso que, no caso desse projeto, a gente tem uma IN que a gente tem com base, que é a IN 29, se eu não me engano agora, que é de revenda de GLP. Então, ele vai seguir sempre essa IN. E aqui eu trouxe também para vocês um outro projeto, só para mostrar. Então, ele é um projeto com mais detalhes, é um projeto maior, ele é do SESC Senat. Ele tem 2.500 metros quadrados, mais ou menos, então ele tem todos os sistemas. Então, aqui para mostrar para vocês, por exemplo, essa em azul aqui, onde tem um traço e um mais, ele é os hidrantes. Então, aonde vai cada hidrante, ele tem tudo por onde passa a tubulação, ele vai aqui para o hidrante de recalque aqui embaixo, o abastecimento convém aqui da caixa d'água da lateral, esse vermelho aqui em cima é o alarme de incêndio. Todas as circulações são cotadas para poder, como a gente faz os cálculos de dimensionamento, então são todas cotadas para atender a rota de fuga. E a gente também, geralmente, nos projetos, a gente arruma a distância, né? De tal lugar, eu não sei se vocês conseguem me ver, mas tem um verdinho claro tracejado daqui, no caso, que as pessoas, aonde alcançam as mangueiras, e é o trajeto para o pessoal poder sair de dentro da edificação. E sempre com a legenda. Então, aqui tem a legenda do que a gente utiliza, com numeração. Embaixo, geralmente, arrumo quando o extintor, qual é a carga dele, hidrante, qual o tipo de mangueira, a área. Então, a gente sempre tem que ter em todas as pranchas essa legenda também contendo esses dados. Então, quais os documentos a gente deve apresentar? Então, agora com essas mudanças, o que acontece? A gente vai entrar lá no site, conforme eu mostrei para vocês, vai fazer o requerimento, que é lá no sistema, então, tu vai digitar todos os dados da edificação, os dados do responsável técnico, e vai enviar. Nisso, vocês vão receber um e-mail do bombeiro, mandando a taxa para ser paga e as instruções de como proceder. Então, por este e-mail, vocês vão encaminhar o comprovante da taxa, o documento de responsabilidade técnica, as plantas do projeto arquitetônico completo e o projeto preventivo contra incêndio, com todas as plantas, os memoriais, dimensionamento, tudo completo, encaminha por e-mail. Eu nunca foi me pedido matrícula atualizada do imóvel, mas caso o bombeiro peça, também tem que encaminhar junto. E quando a gente tem um PPCI, precisa alterar. No caso da revenda de GLP que a gente está fazendo, é isto. A gente tem uma ampliação, então eu tenho que apresentar todos aqueles documentos que estavam no slide anterior e, inclusive, eu tenho que fazer um documento descrevendo quais são as alterações. Então, nesse documento, eu vou dizer que foi ampliada a área da conveniência, que ela tinha X metros quadrados e passou a ter tanto, que foi aumentado a quantidade de extintor, que devido a ser menor que 200 metros quadrados, eu não preciso de nenhum sistema, que foi ampliado aqui atrás, era classe 2, foi passado uma revenda de LP classe 5. Então, isso eu vou arrumar tudo bem certinho num documento que eu vou encaminhar junto com os demais, para análise da alteração de PPCI. E daí, então, agora a gente vai falar um pouco do relatório preventivo contra incêndio, que é o RPCI. A gente vai apresentar ele quando tiver edificações com baixa complexidade. Ela é totalmente o contrário da alta complexidade. Então, antes era até 750, então menor que 750, até 3 pavimentos, a parte ali de quantidade de líquidos continua a mesma. Então, se a edificação encaixar nessa, a gente tem que fazer um RPCI e não precisa mais apresentar o projeto. Então, o RPCI também é a mesma coisa. A gente tem que dar entrada à solicitação no portal, ali onde a gente viu, vai preencher os dados da edificação e vai encaminhar para o bombeiro. E nisso vai ser enviado por e-mail a taxa. No site, ele diz que essa taxa é critério do Corpo de Bombeiro. Ainda não vi
RPCI sem taxa, tá? Mas pode ser, provavelmente, às vezes, por só alteração de layout, alguma coisa eles não cobrem para fazer alteração. Mas quando tiver alteração de área, provavelmente eles cobrem em cima dessa alteração. E diferente do projeto, nesse relatório vai estar lá todos os sistemas que é necessário ter, tudo que vai aparecer, tudo que vai ter, vai estar nesse relatório. E o responsável técnico vai ter que dar a RT para ser apresentada na hora da vistoria para a BITSE. Então, a hora que for fazer o pedido, o bombeiro lá, na hora da vistoria, vai cobrar essa RT. Então, por isso que é importante ter o responsável técnico que acompanha e faça esses processos. Então, ele com a emissão do RPCI é concedido mediante um termo de compromisso que está na norma do anexo H, o que ele atesta, ele dá um atestado de edificações e regularização com validade de 1 ano. E todo ano tem que ser feito o AMITS. E quando que a gente precisa fazer o RPCI simples? É quando a gente tem uma edificação com menos de 200 metros quadrados de área construída, que faça o uso de armazenamento até 90 quilos de gás, onde não exista armazenamento em área externa ou interna a mais de 250 litros de líquido inflamável ou combustível, com lotação até 100 pessoas e com até 3 pavimentos. Sem comércio, fábrica, armazenamento de pólvoras, explosivos, fogos de artifícios, entre os outros que estão citados ali. Sobre o RPCI simples, eu já fiz também, é bem tranquilo, assim, de fazer, você só tem que ter todos os dados da edificação do proprietário, mas eu tive que fazer o RPCI simples por causa da prefeitura. O que acontece? A prefeitura, ele geralmente, quando tem um comércio que enquadre nesses itens, a prefeitura pede um documento do bombeiro dizendo que não precisa de projeto preventivo de incêndio. E então, só que eu não foi aqui em Lages, foi numa cidade vizinha. Então, eu tive que conversei com os bombeiros lá de Anita Garibaldi. E daí eles falaram ainda, foi bem legal a conversa, porque eles falaram assim, a gente está começando, então a gente também não sabe, então a gente vai ter que conversar. Então eu expliquei para eles o porquê que eu precisava, e eles pediram para mim fazer o RPCI simples direto no site. Eu fiz e gerou uma taxa. Aí eu entrei em contato com eles novamente e expliquei, eu disse, tá, vocês não estão analisando, eu só estou fazendo esse documento para me apresentar para outro órgão que precisa, que vocês não vão, eu não preciso apresentar projeto, e para isso eu tenho que pagar taxa. Aí eles tiveram lá em treinamento aqui também, conversando com o pessoal, deles isentaram. Então, caso aconteça alguma coisa com vocês e precisar, assim, de RPCI simples, conversem, porque eles conseguem isentar, né? A não ser que seja preciso para alvará. Aí é diferente. Então, como que a gente deve proceder? É o mesmo procedimento. Entra no site, preenche o formulário, só que dessa vez você vai precisar ter a área total construída, o número de pavimentos e as áreas, as larguras das portas de saída, as larguras das portas, se tiverem, né, que dê acesso às escadas, as larguras de escadas, rampas e corredores, o horário de funcionamento, se fará o uso de GLP e quanto, e a quantidade de líquido inflamável e combustível utilizado. Então, tu entra com esses dados e já tira o RPCI simples. Então, isso foi uma das coisas que mudaram bastante na IN 01, que antes a gente só falava sobre ou é isento e sobre projeto. Então, agora mudou, né? Então, todos têm que ser solicitados direto pelo site. E eu achei bem legal esse fluxograma que a norma traz. Tem um fluxograma para cada sistema, para cada um dos projetos e relatórios, ele tem um fluxograma. Mas esse é bem legal, porque o que acontece? Eu estou na dúvida se eu tenho que fazer PPCI, eu tenho que fazer RPCI, ou o que eu tenho que fazer. Então, você vem aqui e vai olhando. Se encaixar numa dessas daqui, ele é obrigado a fazer PPCI, que é aquilo que a gente conversou. É a área, a quantidade de líquido, armazenamento de gás. Se ele não se enquadrar em nenhuma, então você já sabe que não precisa mais fazer o projeto. Então, daí nós vamos para a segunda parte, ver se ela tem a área maior que 200, se tem o gás acima de 90 quilos, ou se tem lotação de público. Se também não se encaixar em nenhuma dessas, você só faz o RPCI simples. Eu tive até num projeto agora recente,
que eu estou fazendo, eu tive uma dúvida também, ali do aeroporto. Eu estou em conversa direto com os bombeiros por causa dessa questão. O que acontece? O aeroporto, ele é apenas ele é um lote só que em cima ele tem várias edificações de várias empresas ou vários proprietários. E nos projetos eles têm aprovação de tudo junto, separado, porque na época também era coisas da prefeitura. E agora, como a gente tem uma empresa que cuida ali da parte de embarque e desembarque, e eles precisam fazer uma atualização que foi feita uma ampliação, então eles me pediram, eu vou ter que apresentar todas as áreas como, porque o que acontece? Lá dentro eles não têm uma quantidade de produto inflamável, só que no lado onde tem hangares, abastecimento de aviões tem, e tá tudo no mesmo terreno. Então, eu vou ter que apresentar tudo isso para eles poderem ver se eles conseguem isentar, para ver se a gente vai ter que conseguir encaixar como PPCI ou como RPCI. Só que eu vou apresentar apenas lá, só que se eles falarem que influencia a questão do armazenamento de líquido nos barracões ao lado, eu vou ser obrigada a apresentar o projeto. Então, essas coisinhas que eles também estão, é importante sempre estar em conversa com os bombeiros, porque isso é novo para todo mundo, inclusive para eles, mas é bem tranquilo, assim, uma conversa, eles são bem atenciosos e vale a pena, assim, ir lá tirar as dúvidas que precisar. Então, eu vou falar aqui um pouco da segunda parte da IN 01 também, em onde agora a gente traz as classificações da edificação. Então, para a gente classificar, a gente precisa ter os dados do imóvel, que é a ocupação ou uso dela, qual a área total construída, a altura ou número de pavimentos, a carga de incêndio, a capacidade de lotação e os riscos especiais. Como eu comentei ali anteriormente para vocês, antes era muito restrita, né? A gente falava em poucas edificações, e agora a classificação veio bem maior. Então, quando a gente fala em altura das edificações para classificação, eu trouxe um esquema aqui para vocês, porque a gente fala em altura de edificação. A altura da edificação nada mais é que o andar de descarga até o último pavimento. Caso for duplex ou triplex, é só levado em consideração o primeiro pavimento. Então, nesse caso, a gente não considera nem o subsolo como altura, nem o último pavimento da cobertura e nem a caixa da água. Por quê? Por exemplo, nesse projeto, a caixa d'água ela tem 11 metros de altura, e eu tenho, se o meu pavimento tiver 60, eu tiver 50, 10 metros de altura, ela já está uma diferença bastante nos sistemas a serem classificados à norma. E aqui a gente tem a classificação das ocupações. Então, agora, eles fizeram uma divisão de ocupação. Dentro de cada ocupação, tem essa divisão de cada uma. Então, por exemplo, residencial, agora nós temos 3 divisões. Nós temos a multifamiliar horizontal, multifamiliar vertical e coletiva. E aqui ele vai descrevendo cada um. Então, aqui serviço profissional, educacional e cultura física, e local de reunião de público. Então, antes a gente tinha um local de reunião de público, agora nós temos 11 divisões. Isso aqui eu achei muito legal, e para quem faz projeto que já tem o conhecimento, eu já tive problema em outro projeto também, em que eu fiz o preventivo de incêndio de uma loja maçônica. Então, ela entra em local religioso, só que ele é um local de público, só que um público restrito, não é aberto ao público. Então, foi bem complicado na época, que a IN ainda não era essa, então eu tive que conversar com os bombeiros, eu tive que explicar como era o funcionamento, conversar com eles para conseguir a gente entrar num consenso do que a gente podia manter, o que não poderia, porque é um local que é mais restrito, tem os seus, como eu posso dizer a palavra, ele não é um local amplo que esteja tudo aberto, que saia, ele tem várias divisões, várias repartições, que é uma coisa deles mesmo. Então, na época ali, como ele entrava tudo, então tudo assim, mas é local de reunião de público, só que daí eles comparavam a uma boate. Não, mas é diferente, o público da boate é um público, o público de lá é um público que conhece o local.
Então, eu tive que ir conversando com eles e mostrando e fazendo compensações para a gente conseguir chegar num acordo que seria bom também para eles lá. Então, serviços automotivos e assemelhados. Serviço de saúde também mudou, teve bastante divisões. Serviços de indústria, depósito, energia e os especiais. Então, aqui nos especiais, vocês podem ver que, inclusive, entrou canteiro de obra agora. Então, onde a gente vê locais em construção ou demolição, dependendo da área, vai ser exigido também, vai ser fiscalizado também. Então, a gente vai pegar a nossa edificação e vai ver em qual dessas descrições ela se encaixa, para a gente poder dar a continuação no projeto. Ali em cima eu trouxe todas as classificações porque eu acho importante para vocês verem como quem conhece já como mudou. E aqui eu não vou trazer muitas porque são muitas tabelas. Então, o que acontece? Cada classificação anterior tem. Por exemplo, quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Aqui na especial, vamos pegar a classificação M3, que é a central telefônica. Então, o que acontece? Eu vou aqui e vou achar. Meu imóvel tem área menor que 750 metros quadrados e altura menor que 12 metros? Ok. E agora eu vou ter que ver, por exemplo, a central, ela entra aqui, ó, M3. Então, eu vou conseguir ver o que eu preciso fazer na minha edificação. Então, o que eu preciso ter? Eu preciso ter extintores, eu preciso ter instalação de gás combustível, se houver o gás, o hidráulico preventivo. Aí vocês podem notar ali se Mayara, mas mudou a norma, você disse que abaixo de 750 não precisa, então por que eles estão pedindo? Porque mudou essa parte, ó, por exemplo, o item 6, exigido a partir de 4 pavimentos ligado ao reservatório de consumo no mínimo de 2.000 litros, ou seja, se tiver um tamanho menor que 750 metros quadrados, mas tiver 4 pavimentos, eu sou obrigada a já ter o hidrante. Sistema de iluminação, ele vai ficar dispensado apenas para menores de 200 metros quadrados. O nosso comercial que entraria aqui no C, por isso que ele é isento. A gente, na revenda de GLP, não precisou ter lá na conveniência, porque ele é menor que 200 metros quadrados. Instalações elétricas de baixa voltagem, como ela tem ali o número 2, ele é isento para edificações com área inferior a 200 metros quadrados, se não, também tem que ter. Plano de emergência não precisa, saída de emergência, que é o que nós cotamos lá, o tamanho das larguras e fizemos o cálculo da lotação. E a sinalização de abandono local entra na mesma, abaixo de 200 metros quadrados, não precisa ter iluminação. Então, por aqui, a gente vai ver os sistemas que a gente precisa fazer dentro do nosso projeto. Falar um pouquinho das infrações administrativas, que também foi alterada, então ela entrou a partir de fevereiro de 2020 também. Então, eu fiz um resumão dessa IN, que diz o seguinte: vai ocorrer a fiscalização na edificação. Se ela tiver regular, vai estar aprovado, vai ser liberado, tudo certo. Caso esteja irregular, vai ter o auto de fiscalização. O que é o auto de fiscalização? Nada mais que aquele documento em que, quando o vistoriador faz a vistoria, tem algo de irregular, ele dá lá, ele escreve o que precisa ser feito, se precisa ser apresentado o projeto, se precisa ser arrumado um sistema que não estava instalado e estava no projeto, e estipula, inclusive, um tempo para fazer isso. Depois disso, se o proprietário regularizou, ele vai dar aprovado, vai liberar. Se ele não regularizar, ele vai para o auto de infração, que daí se refere a uma sanção administrativa, onde pode haver multa. Então, as punições administrativas, elas vão desde infrações administrativas, como multa, depois vem embargo, desembargo, interdição, então tem vários processos. Dentro da norma, ele traz todos. Então, assim, as multas variam de R$100, R$400 a R$2.500 a R$10.000, dependendo da punição. Então, deixou de apresentar projeto, ele tem uma multa, tem o valor lá na norma, tá? Eu não trouxe porque senão ia ser muita coisa para a gente também tá conversando. Então, agora a gente vai falar um pouquinho da carga de incêndio, a IN03, também alterou agora em fevereiro de 2020, entrou a nova, e alterou também a forma do cálculo que a gente tem que representar no projeto.
Então, o que é a carga de incêndio específica? É o valor da carga de incêndio dividida pela área do piso, expresso em megajoule por metro quadrado. Antes ele não era expresso em megajoule, tá? Se não me engano, agora era em quilogramas, alguma coisa assim. Então, ele traz nessa IN, no anexo B, todas aquelas classificações das ocupações com as divisões, e ele traz aqui, por exemplo, eu tenho um comércio, eu tenho uma floricultura, e ele já traz aqui a carga de incêndio específica da floricultura. Eu, particularmente nos meus projetos, eu sempre calculo, porque vai que esteja alguma coisa a mais, então a responsabilidade é do projetista, então é sempre bom verificar. Então, como a gente calcula? A gente vai fazer pelo método determinístico que está aqui nessa fórmula. E quando eu conseguir verificar qual é a carga de incêndio, eu vou classificar ela em desprezível, em baixa, média ou alta. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês entenderem também daquela indicação da revenda GLP, só que nesse caso, como a revenda ela já é uma classificada classe 5, tem uma IN para ela, eu fiz da parte da frente, que é a conveniência. Então, eu arrumei aqui a carga que ia ter, então, qual tipo de combustível. Eles têm madeira, álcool, papel e plástico. Aí, a gente arruma aqui a massa de cada um. Então, eu tenho 250 quilos de madeira, eu tenho 70 quilos de álcool, 15 quilos de papel e 15 de plástico. E, na norma, ele traz o poder calorífico de cada uma delas. Então, eu arrumei aqui, cada um tem o seu poder, e eu multiplico a sua massa pelo poder calorífico, e eu tenho a minha quantidade de calor. E eu somo toda essa quantidade de calor. Então, naquela minha conveniência, eu tenho 7.220 megajoule. E eu divido pela minha área de piso. Dividido pela área de piso, eu tenho 85,95 megajoule por metro quadrado. E na minha classificação, ele vai dar abaixo de 100. Então, ele é desprezível. É assim que a gente faz o cálculo da carga de incêndio para saber qual é a carga de cada edificação. Então, agora eu vou falar um pouquinho para vocês da IN 9. Eu não vou entrar muito, porque ela é bem grande, mas eu vou trazer o que teve de diferente, que teve de alteração nela, que foi revogada pela NT 51, também em fevereiro. Agora, há pouco tempo, também saiu uma nova IN, tá? Ela já está disponível no site e ela vai ser válida, se não me engano, a partir de julho. Então, também teve alteração na IN 9, tá? Mas eu não trouxe aqui porque a gente não teria tempo para conversar sobre tudo isso. Então, o que deixa de existir no sistema de saída de emergência? São os dispositivos para ancoragem de cabo, que é nada mais aquela alça que, geralmente, nos edifícios mais altos era chumbado junto à estrutura, para, caso precisasse descer alguma coisa, eles amarravam a corda dos bombeiros e descem descem as cordas ancoradas nessa alça. Então, todos os projetos que foram aprovados assim com a alça e foram executados, eles podem manter, não tem nenhum problema. Continua valendo, continua tendo ter manutenção, tudo correto, porque caso precisar usar, tem que estar certo. Agora, se tem algum projeto que foi aprovado com o dispositivo, mas ainda não foi executado e a pessoa não quer executar, pode ir lá no corpo de bombeiro e com própria caneta eles vão tirar, só que tem que ser o responsável técnico para assinar lá e dando baixa nesse dispositivo. E não precisa fazer nenhuma compensação, ele só acabou, não vai ser mais utilizado pelos bombeiros. E o outro local é o local de resgate aéreo, que também acabou caindo da norma, não vai ser mais exigido nos projetos novos. Os projetos que estão em tramitação ou que vão entrar agora, vão dependendo do projeto que precisava antes de um local de resgate aéreo, agora vai conseguir compensar com a escada pressurizada, que nada mais é que uma escada que a gente tem um fluxo de ar dentro dela. Ela é uma escada enclausurada, totalmente fechada, que tem uma tomada de ar externo embaixo, e que com uma casa de máquina é ventilado esse ar e dá tempo das pessoas conseguirem evacuar o prédio com segurança, sem ter nenhum problema.
E outra também que entrou nova na IN09, que não tinha, é que agora também tem que ter o dimensionamento das saídas de emergência para eventos temporários. Então, ela tem que ser calculado. A gente pega a área da onde vai ter onde vai ter onde vai ser destinado ao público do evento, né? Então, essa área a gente divide por 2 pessoas por metro quadrado, e daí nós vamos ter a nossa quantidade dessa população. E essa população dividido pela capacidade de escoamento, a gente vai ter as larguras mínimas de saída. Então, a capacidade de escoamento, eles já fizeram, por estudos, eles já botaram em 2 valores. Quando a rota de fuga é horizontal, vai ser 415 pessoas por metro quadrado, por metro. E se for em arquibancada, 350 pessoas por metro. Então, fazendo a continha ali, vai dar qual a largura mínima de saída que vai ter. Então, em muitos eventos a gente acabava... Oi? Mayara? Oi. Deixa eu só dar uma... Nós temos 5 minutos ali para respeitar o horário da reunião, tá? Beleza. Aí você pode ir finalizando ali, para a gente ver os finais, se alguém tem alguma dúvida, querer bater um papo ali, tá bom? Tá quase acabando, tá, Denise? Já tô no final. E a IN10, que ela foi revogada, então o que aconteceu? Ela passa de ser exigida pelos bombeiros, que é o sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Não é preciso mais apresentar. Eu quero só deixar uma coisa bem clara: continua existindo o sistema de proteção contra descarga, é importante, mesmo assim, mas o bombeiro não está mais analisando. Então, agora, os projetos que foram aprovados têm que se mantendo a manutenção, e os projetos novos vai ficar de responsabilidade do proprietário fazer ou não o sistema. E agora, aqui, para finalizar, eu trouxe para vocês daquele projeto do início. Então, eu estou trabalhando agora com um BIM, então eu trouxe aqui para vocês um videozinho mostrando de como fica o projeto, né? Então, a gente teve essa ampliação, essa parte aqui da conveniência já era existente, só teve ampliação de um escritório na lateral e um depósito de apoio à conveniência. Teve o aumento dessa classe 2 de botijões, então a norma, ela sempre pede as plaquinhas e o extintor. E a ampliação que a gente teve da classe 2 para a classe 5 de armazenamento de GLP. Então, aqui vocês podem ver, estão divididos, a gente tem podem ser armazenados os botijões cheios até 4, e numa quantidade que a norma pede, que não pode ser... Eu não me lembro agora de cabeça quantos quilos é. Mas, se não me engano, ali dava 400 e poucos botijões por cada. E aqui no final a gente tem uma empilhada com 5, que seriam a classe dos botijões vazios. Daí pode ser empilhada até 5. E, para finalizar, então, pessoal, eu gosto também de trazer sempre, falar um pouco da manutenção, que eu acho que é uma das partes mais principais depois de um projeto e uma execução bem feita. Não basta a gente cuidar só no projeto ou só na instalação e deixar sem fazer uma manutenção, porque na hora que a gente precisar, às vezes não funciona. Então, é muito importante isso. Agradeço a oportunidade, muito obrigada a todos que participaram. Meu contato está ali também, depois, caso a gente não consiga conversar muito tempo, se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Show de bola, Mayara. Baita apresentação. É muito assunto, é muita dúvida, muito assunto, né? A gente sabe que isso vai longe, vamos ver a infinidade de assuntos. Sim. Mas agradecemos aí também a oportunidade, a sua dedicação, o seu tempo, né, para estar explicando aí para nós isso. E, enfim, gente, como a Mayara falou ali, também tem o contato dela, Mayara, né, grande participativa aí do nosso núcleo, podem também entrar em contato direto com a Mayara ali para tirar as dúvidas, né? Mas foi muito legal, acho que pegou os pontos principais ali, né, do que a gente precisa saber, e para ter, como tu falou, para ter uma noção, né? Tem muita coisa que realmente tem que ir atrás para poder resolver. Josi, queria ver alguma coisa, Josi? Só quero deixar o convite para o pessoal que
na semana que vem, no dia 25, a gente vai fazer aí, sim, uma conversa sobre isso que a Mayara trouxe, né? Porque a gente sabia, né, Denis, que o tempo hoje seria curto, porque o assunto é bastante. Então, eu convido a todos para a gente tratar esse assunto na reunião da semana que vem, né? Trazer os principais pontos, inclusive o pessoal pode trazer dúvidas, né, Mayara? E qualquer coisa aí eles trazem e tiram conosco aqui na próxima reunião. Acho legal, sim, Josi. Podemos sim. Se o pessoal tiver alguma dúvida mais focada em alguma coisa e quiser mandar antes, eu preparo alguma coisa também para explicar. Em que eu puder ajudar. Nós estamos aqui, como diz, para conhecer, para somar e para fortalecer a nossa classe, né? É isso aí, gente. Assim, ó, se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversando durante a semana, pode falar comigo, pode falar com a Josi, pode falar com a Mayara ali, e a gente pode já levantar uns assuntos, já vir prontos para a semana que vem, estar respondendo, estar esclarecendo, né? Como esse assunto é muito vasto, pode botar ali, quer fazer uns questionamentos, podem colocar ali no grupo, pessoas novas que estão aí, quiserem entrar no grupo, podem entrar em contato conosco ali, para a gente poder estar articulando isso aí também. Tá? O núcleo está bem aberto a todos, aqueles que não estão participando do núcleo, estamos abertos a todos, convidamos vocês já são nossos convidados, tá, para participar das nossas reuniões. E essas reuniões são assim, são capacitações, são trocas de ideias, são relacionamentos, tudo para somar, tudo para a gente se ajudar. Josi, queria finalizar com mais alguma coisa ali, Josi? Só lembrando que na semana que vem, na próxima quinta-feira, dia 25, mesmo horário, 18h30, e vocês podem, aí a gente vai estar gerando link, e aí a gente está encaminhando aí conforme fez dessa vez e divulga também nas nossas redes sociais. Maravilha, eu vou passar aqui, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa, alguma colocação que gostaria de colocar agora nesse finalzinho de reunião? Não? Oi, estão me escutando? Oi, Vanessa, estamos escutando sim. Oi, eu queria dar parabéns para a Mayara, ficou muito bom, Mayara. Muito bonito o seu projeto, muito bem feito. E eu acho que ficou bem legal, um aparato geral de grandes mudanças, né, que teve aí. E eu acho que é isso. Obrigada. Beleza, mais alguém gostaria de falar alguma coisa aí? Não? Maravilha, então, pessoal, agradeço a participação de todos e como a Josi falou, esperamos vocês na próxima reunião, beleza? Mayara, obrigado novamente, Josi, galera, um abraço para vocês e fiquem com Deus, valeu! Boa noite, pessoal. Até semana que vem. Boa noite, tchau, tchau.